Olá, bem-vindos a mais uma aula de programação de CNC básico. Na aula de hoje nós vamos falar da manufatura assistida por computador, ou CAM. A manufatura assistida por computador basicamente trabalha com 3 etapas. A primeira trata-se do desenho assistido por computador, ou CAD. Também utilizamos uma ferramenta chamada CAE, que além do desenho nós temos a engenharia assistida por computador. Basicamente, é onde a gente faz o projeto e o desenho das peças. Depois, passamos para a etapa que nós estamos utilizando agora, que é o CAM. O CAM serve para gerar automaticamente o programa a partir do desenho da peça. E daí vamos para a próxima etapa, que é chamada CNC, que é a usinagem automatizada das peças desenhadas. O acrônimo CAM quer dizer Computer Aided Manufacture, significa manufatura auxiliada por computador. É um processo pelo qual o computador utiliza o desenho gerado por um computador para gerar o programa utilizado em uma máquina CNC para fazer a usinagem de componentes mecânicos. A parte de CNC é justamente a introdução do programa CNC que nós viemos estudando até agora em uma máquina ferramenta para que essa máquina possa realizar as etapas necessárias para a construção da peça a partir da usinagem do material. Existem vários programas de CAM no mercado, desde programas pagos, como SolidWorks e Inventor, até programas livres, como o FreeCAD. Qualquer um desses programas é capaz de gerar a programação necessária para a criação de peças usinadas. No entanto, é claro, existem pequenas diferenças de trabalho entre um e outro, mas o preceito básico é o mesmo para todas elas. Basicamente, o preceito começa pelo setup da usinagem. O setup da usinagem quer dizer que você vai definir qual é a peça, você vai definir qual é o estoque. No caso, o estoque seria o material bruto que você vai colocar na máquina. Você vai definir onde é o zero peça para que a máquina utilize como coordenada inicial para movimentação, e você vai definir os padrões de velocidade, de distância de segurança, dentre outros. A partir daí você vai selecionar as ferramentas. Nós chamamos essa parte de set de ferramentas. Você vai cadastrar no programa as ferramentas de acordo com as ferramentas que estão instaladas na máquina a ser utilizada. Você vai definir o índice da ferramenta, a rotação necessária para cada uma e o avanço necessário para que a usinagem seja feita. Depois disso, você vai criar as operações de usinagem. Você tem operações como faceamento, como contorno, como pocket, dentre outros. Basicamente, você vai definir o tipo de operação, definir a ferramenta, quais os níveis e profundidades do corte e definir os detalhes de cada uma dessas usinagens. Essa última operação, ela deverá se repetir tantas vezes quanto necessário para fazer todos os processos de usinagem da nossa peça. No nosso curso nós vamos abordar o processo de CAM no Inventor CAM e no FreeCAD. Vamos ver como fica o setup da máquina nesses programas. Começaremos pelo setup básico do Inventor. Uma vez que o Inventor CAM esteja instalado, você terá aqui na sua barra de ferramentas uma aba chamada CAM. Selecionando a barra CAM, você vai começar utilizando o botão Setup para iniciar o setup da sua máquina. Logo, abrirá uma interface para o setup inicial da sua peça. A primeira coisa que você vai determinar aqui é o tipo de operação. Se ela vai ser uma usinagem tipo fresagem, uma usinagem tipo torno e fresagem, apenas um corte ou uma manufatura aditiva. No nosso caso, nós vamos utilizar o fresamento. Depois, nós vamos determinar onde é que vai ser considerado o ponto inicial da ferramenta. Perceba aqui no gráfico que nós temos um bloco em volta da minha peça que representará o bloco original. Aqui nós podemos selecionar os cantos mais comuns como referência de ferramenta. Normalmente, vamos utilizar o canto inferior esquerdo. Clicando na aba Estoque, nós vamos determinar como vai ser definido o material bruto que vai ser usinado, o qual nós chamaremos de estoque. Nesse combo, nós podemos selecionar por
um objeto que você vai determinar o tamanho, uma caixa que você determina o tamanho, uma caixa de tamanho relativo, uma caixa do tamanho do cilindro, um cilindro de tamanho relativo, um tubo de tamanho definido, um tubo de tamanho relativo e a partir de um sólido, ou seja, de outro arquivo que vai ser carregado como peça original. No nosso caso, nós vamos utilizar uma caixa de tamanho relativo. A caixa de tamanho relativo significa que essa caixa que está marcada em amarelo em volta do meu desenho é o tamanho do estoque bruto. Aqui eu vou dizer o quanto de sobrematerial eu tenho em cada um dos lados da minha caixa. No caso aqui, eu tenho nas laterais 1 milímetro, então nessa lateral, nessa, à frente e atrás eu tenho 1 milímetro. Aqui eu tenho o quanto de material tem acima da peça, aqui abaixo e aqui o quanto ela vai se aproximar nos cantos. Eu vou deixar com 1 milímetro dos lados e 1 milímetro acima de sobrematerial. Aqui no pós-processo eu vou definir qual será o número do programa e se eu vou querer colocar algum comentário, como por exemplo o nome da peça que está sendo usinada. Clicando no botão OK, o setup está pronto. Agora nós vamos ver como faremos o processo aqui no FreeCAD. Para começar, nós temos o desenho de uma peça semelhante aberta na interface. Agora nós vamos selecionar a banca de trabalho que nós vamos utilizar para fazer o CAM. No caso do FreeCAD, essa bancada de trabalho chama-se Path. Uma vez aberto a bancada de trabalho, nós vamos começar a fazer o setup da nossa usinagem. Clicando aqui no botão criar uma tarefa de trajetória, nós selecionamos o objeto inicial e caso tenhamos um template. No caso nós não temos o template, vamos iniciar a partir daqui. Agora, nessa interface lateral nós vamos fazer as definições básicas. Na aba geral, nós vamos determinar um label ou um nome para esse trabalho e aqui nós já temos o corpo que nós vamos usinar selecionado. Na barra Output, nós podemos determinar onde ficará o arquivo que vai ser gravado da usinagem, o código G propriamente dito. Na aba Setup, nós vamos determinar como vai ser feito o estoque ou o material bruto. Da mesma forma como no Inventor, nós podemos criar uma caixa com tamanho determinado, criar um cilindro com tamanho determinado, criar modelo baseado no tamanho do objeto que nós estamos usinando e abrir um sólido já existente. No nosso caso, nós vamos criar uma caixa baseada no tamanho do objeto já existente. Aqui, da mesma forma do Inventor, nós podemos selecionar o quanto o objeto tem de sobrematerial em X menos, ou seja, esse lado, em X mais, esse lado, em Y menos, esse lado, Y mais, esse lado aqui, e o Z, que é a parte de cima e a parte de baixo. Nosso caso aqui, nós estamos colocando 1 milímetro de sobrematerial em cada um desses lados. Aqui nós podemos adicionar ferramentas no nosso processo, clicando no botão ADD. Aqui nós temos um banco de ferramentas cadastradas, mas nós temos como criar mais, como veremos em etapas a seguir. Agora nós temos como selecionar planos de trabalho já existentes e também os padrões de usinagem. No nosso caso, nós vamos deixar em aberto para colocar esses valores para cada uma das ferramentas. Clicando no botão OK, o setup estará completo e nós teremos esse item aqui, onde ficará abaixo dele todas as etapas de usinagem que nós vamos ver nas próximas aulas. Bom, por hoje é só e até a próxima aula.